Senador Telmário Mota, que preside a sessão, senador Gustavo Buarque, eu não poderia deixar de falar mais uma vez aqui, como venho falando até antes do movimento iniciar, da situação dos caminhoneiros. Porque foi-me dado um raio-x, eu diria um quadro a nível nacional, da situação dos caminhoneiros aqui no Cafezinho do Senado, quando eu recebi lideranças de diversos estados. Já comentei sobre isso na tribuna. Fizemos contato com ministros no governo e se iniciou ali uma negociação que poderia ter prosperado para o entendimento, mas não houve, claro, prazo necessário para que isso acontecesse, e o movimento do bloqueio, como dizem, ou da parada se deu a nível nacional, até mesmo a revelia de muitas das lideranças que estavam começando o diálogo sobre aqueles pontos básicos, né? A questão da parada, a questão da prestação dos caminhões financiados junto aos bancos, principalmente o BNDES, a questão do óleo diesel, que é o eixo fundamental, a questão dos fretes, naturalmente, porque o frete é que repercute diretamente no bolso do caminhoneiro, né? Porque se o óleo diesel aumenta, o pedágio aumenta, estrada sem condição, que traz danos ao caminhão, o gasto é do caminhoneiro. E eu repito uma frase que eu vi de um deles: caminhão parado é menos prejuízo que caminhão circulando. Porque se 60% do valor do frete vai só em combustível, aí você bota o desgaste do caminhão, gasto na estrada, probabilidade de acidente, até mesmo de assalto, enfim, e por isso nós pagamos, eles me disseram. Havia no Rio Grande do Sul um movimento muito grande, ali na região de Três Cachoeiras. Eu, a pedido do ministro Miguel Rosseto, conversei com um dos líderes do movimento, que são diversos líderes, o companheiro Nelson, e ele, enfim, empenhou inclusive a nossa palavra lá, já que eu sou autor do Estatuto do Caminhoneiro, já fizemos, como eu disse já ontem, mais de 50 audiências públicas aqui para discutir o Estatuto do Caminhoneiro, a situação dos caminhoneiros, esses homens e mulheres que dão a sua vida transportando o país e ganhando a vida. Mas tem que ter um salário decente, uma verba decente, contratos decentes, para que eles possam viver, como eu digo, envelhecer com suas famílias com dignidade. E ontem mesmo aqui, a exemplo que fez o senador Luiz Henrique, eu tomei a liberdade de fazer um apelo aqui da tribuna, para que caminhassem para o entendimento, depois de dialogar muito com o ministro Miguel Rosseto, que eu fiz também ontem e fiz hoje pela manhã, na busca de que tínhamos avançado no acordo, não o ideal, mas todos nós sabemos, e Vossa Excelência tem experiência também, quando tu entra no movimento, tu sabe que não vai levar tudo, principalmente no primeiro momento. Mas avançamos e há outra reunião para o dia 10, onde vai consolidar o que foi acertado e avançar um pouco mais, e caminhoneiros e líderes de todo o país estarão convidados. Quando eu fiz o apelo, mediante a situação nacional que nos encontramos ontem, foi com muita convicção que nós não estamos aqui, nem temos nenhuma autorização e nem procuração para representar os caminhoneiros. Mas temos o direito, como homem público, de falar a favor dos caminhoneiros. E é isso que eles esperam. Agora, a decisão final, claro que é deles. Mas o líder, por exemplo, estou pegando o exemplo do Nelson, me disse que houve o desbloqueio, então, e acataram e confiaram na palavra que nós empenhamos, e também do ministro Miguel Rosseto e dos outros ministros, de que as reivindicações básicas serão atendidas e outras ajustadas
já na reunião do dia 10, que é praticamente daqui a uma semana, né? Hoje é 27 de fevereiro, a semana que vem já é março. Então, até o dia 10, teremos outra reunião para o entendimento. Então, o exemplo que fiz ontem, quero repetir. Primeiro, quando tu inicia um movimento paredista, e é legítimo, e eu fui sindicalista há muitos e muitos anos, você tem que saber a hora de iniciar, a hora de parar, a hora de negociar e retomar se necessário. Ora, dia 10 está aqui, uma semana. Se no dia 10 não houver acordo, os caminhoneiros sabem e sentir o gostinho de dizer que é para pagar, e o caminhoneiro paga mesmo. Passa o rádio um por outro, vai pagando e pagou mesmo. E o governo também sabe. E nós também sabemos que tem que caminhar para um grande acordo no dia 10. Consolidar, então, tudo que foi discutido, o que dá para avançar, de forma tal, como eles me disseram ontem, tudo bem, pai, que seja 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, que não vai haver aumento do diesel. Mas passando esse período, e se o diesel vem com todo atrasado para um aumento maluco, que acaba com a gente definitivamente, porque o contrato é X e o diesel subiu X mais Y, e a gente vai à falência. O que eles dizem? Temos que construir um chamado TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que garanta ali que aquilo que aumentar no diesel será passado para o contrato do frete. Consequentemente, quem vai pagar não pode ser o caminhoneiro, porque ele fez um acordo daqueles frete para ganhar X. Se o diesel dispara, ele ganha X menos Y. Então, que vá para a empresa contratante do frete o correspondente àquela diferença do diesel. Eu acho que dá para ajustar isso. Acho que dá. Acho que dá de forma tal, como a gente tem a luta, que é uma luta histórica de todos nós, e eu briguei muito por isso, do salário mínimo. Até que se construiu uma política que todo ano o salário mínimo incorpora a inflação do período para não ter o prejuízo da redução do valor do salário mínimo devido à inflação. E botamos inflação mais PIB para acompanhar o crescimento do produto interno bruto, e hoje é lei, e graças a Deus, graças a essa lei, que tive a alegria de participar, viajando pelo país na construção da mesma, saiu de $60 para $350. Claro que ainda é pouco, mas já é um avanço, e nós não vamos permitir que mexam nessa lei. Então, meus amigos caminhoneiros, a exemplo que fiz ontem, eu sei que uma parcela grande voltou, e respeito, inclusive, a parcela que não voltou, mas me dou o direito de fazer mais uma vez o apelo de que a gente efetivamente suspenda. Nós estamos inteiramente à disposição, como os ministros também estão, e quero reafirmar, quem está liderando nos ministros não é liderando, quem está responsável e capitaneando essa negociação é o ministro Miguel Rossetto, que diz que é meu amigo pessoal, e por isso falamos como linha direta. E eu assumi ontem, assumo hoje, como conversei com ele hoje pela manhã, de continuar a estabelecer esse diálogo, inclusive junto à Comissão de Direitos Humanos, que por indicação dos partidos eu devo assumir a presidência, eu sei que vou contar com Vossa Excelência, com o senador Cristóvão lá, de forma tal que uma das primeiras audiências seja para debater a situação também dos caminhoneiros, no intuito de colaborar, de construir, de ajudar, para elaborar a redação final. Porque é fato e é real. Os caminhoneiros parando, o país para, mas para mesmo. Não vai ter combustível para o ônibus andar, vai ter combustível para os carros andar. Vai começar a faltar alimentação. Vai faltar pão, vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar tudo. Porque o país, por opção, a partir de 64, queremos ou não estou aqui naquela de golpe militar para cá, golpe militar para lá, optou pelo transporte rodoviário. Quando que o mundo optou pelo transporte ferroviário, sistema de metrô, enfim, trens de alta velocidade, e como optamos é um fato e é real. Então, o apelo que a gente está fazendo aqui, vai faltar remédio. Principalmente, senhor presidente, nós temos informações precisas que os frigoríficos, que setores onde vivem
da industrialização e da venda de frango, de carne de gado, de carne de porco. Primeiro, os animais não chegam porque não são transportados. E o porco que sai, que chega, que sofre naturalmente a operação para industrializar, para vender, não sai porque não tem como sair, porque não tem caminhão, não tem como levar. Então a situação é mais grave do que alguns pensam. E isso não quer dizer que os caminhoneiros não estejam com toda a razão. Eu que convivo com eles, passei parte das minhas férias com eles agora, lá em Três Cachoeiras, lá com eles na Lagoa, conversando, discutindo, inclusive aquela questão gravíssima, que nós queremos solução também nesse processo, senador. E uma situação que diz o seguinte: um caminhão de mais de 15 anos, seguradora, não faz o contrato de seguro, não aceita contratar com mais de 15 anos e não permite que eles construam entre eles uma cooperativa de um fundo mútuo para, em caso de acidente, de morte, de roubo, seja o que for, eles possam, entre eles, redistribuir o prejuízo daquilo que aconteceu. Mas o fundo é deles, não querem um centavo do governo, eles contribuem esse fundo. E as seguradoras dizem, e eles são multados, dizem que isso é fazer seguro. Não é seguro coisa nenhuma, é um fundo mútuo comum, onde até nós aqui tínhamos, aqui com os nossos senadores e deputados, quando falecia um senador ou um deputado, aquele fundo comum de R$500 que nós recolhíamos ia para os familiares. Então, essa questão dos caminhoneiros, eu acredito que até, como me disse agora alguns líderes, nós já decidimos na Assembleia que aceitamos parcialmente o que foi acordado, vamos pegar a reunião do dia 10 e vamos suspender, não é parar, até o dia 10 o movimento. Eu acho que foi uma decisão de bom senso, que está se espraiando por todo o país, mas são milhares de caminhão e, como eles me diziam, demora um tempo ainda para ir todo mundo para a estrada, até porque vai criando um problema de tráfego natural, né? E por isso eu acredito que nós estamos caminhando, meu querido senador, num bom sentido. O senador Capiberibe, já no plenário, secretaria aqui, como sempre, me avisando da sua importância de um senador que tem sempre colaborado para o bem comum. É daquele senador, Telmar, que faz o bem sem olhar quem. Eu aprendi nos anos aqui a respeitá-lo muito, é uma alegria enorme estar aqui com Vossa Excelência no plenário. Mas além dessa questão dos caminhoneiros, que já falei ontem, falei ontem, falei hoje, eu quero falar de um tema que está também tomando conta do país, em nome da própria democracia e da busca de uma sociedade plena, libertária, democrática e justa, que é a reforma política. Por isso, senhor presidente, vou falar um pouco também dessa questão, sem deixar de dizer que o principal pronunciamento meu hoje é em defesa dos caminhoneiros, do acordo, do entendimento. Repito, para aqueles que estão me ouvindo nesse momento, o acordo parcial, que parte foi atendido, espero que o dia 10 se conclua com o acordo final. E aí sim, vocês poderão voltar às estradas, levar o Brasil e poderão voltar para suas casas com qualidade de vida, como todos nós queremos. Mas, senhor presidente, o Senado, eu quero aqui cumprimentar, realizou essa semana um belo debate aqui, chamado sessões temáticas, sobre a reforma política. Eu gostaria muito que um dia nós discutíssemos aqui também as questões sociais, com o tema específico, né? Discutir uma situação do trabalhador, do aposentado, do caminhoneiro, chamar aqui também líderes sindicais para usar a tribuna, chamar líderes dos empresários para usar a tribuna e falar dos temas do mundo que a gente chama da responsabilidade social, que eu acho que é muito interessante. Eu cumprimento o presidente da Casa por esse debate. Foi mais que positivo fazer essa sessão temática. A sessão temática contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, do filósofo Cláudio Weber Abramo e o cientista político que conheci no longo da minha vida aqui em Brasília, que é o Murilo de Aragão, que posso dizer que tenho uma relação mais pessoal com ele.
o presidente Renan Calheiros adiantou alguns pontos que serão colocados imediatamente em votação, como, por exemplo, a desincompatibilização dos cargos do Executivo para se candidatarem à reeleição e o fim do voto proporcional para vereadores e deputados em cidades com mais de 200 mil habitantes. Estou relatando o que aqui discutiu. Também o presidente defendeu a adoção de um teto para doações de campanhas eleitorais, a eleição majoritária para deputados, a exigência mínima para que partido tenha acesso ao fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Tudo isso foi colocado aqui. No Senado existem 10 proposições de mudanças do sistema político prontas para ser votadas no plenário. A intenção da Casa, eu sei, é analisá-los. Quando eu faço esse depoimento, eu estou apenas relatando o que foi discutido. E que vamos discutir, vamos aprofundar o debate e votar contra ou a favor, conforme a visão de cada partido, de cada senador e, naturalmente, com cada deputado, que vai passar pelas duas casas. Sei também que o presidente da Câmara está levando o debate lá na Câmara dos Deputados. Posso até discordar, mas acho importante que levantou o debate. Eu posso discordar de muita coisa, eu sei que Vossa Excelência vai colaborar já que eu não coloquei a minha posição. Só estou lendo. Não, mas quero ouvir Vossa Excelência. Estou colocando só o que estão levantando. E faço questão de ouvir Vossa Excelência nesse momento, que vai levantar preocupações que eu quero, no longo do meu pronunciamento, tenho certeza, combinar com Vossa Excelência. Concordar com Vossa Excelência. Senador Paim, senhor presidente, de fato foi uma sessão muito informativa sobre a necessidade da reforma política, né? E eu confesso que nunca vi nada com tamanho consenso, que é a necessidade, né? Todos são favoráveis à reforma política. Todos. Ainda agora eu vinha de táxi, né, com o Luiz, um motorista de táxi de Brasília, e vinham conversando sobre a reforma política. E eu falei de um tema, eu digo, olha, todo mundo está de acordo com a reforma política. Eu estive ontem numa roda de conversa promovida pelo senador Cristóvão Buarque, um momento muito interessante, de muitos debates, que daqui a pouco eu vou para a tribuna, que eu quero fazer uma análise mais detalhada das discussões de ontem, dessa roda de conversa do senador Cristóvão. E todos favoráveis à reforma política. No Colégio de Líderes, na última reunião de terça-feira, todos favoráveis. O problema é por onde começar, né? Cada vez que a gente puxa um aspecto da reforma política, seja qual for, tem um desdobramento enorme. E aí eu estive pensando, senador Paim, e analisando a emenda 16, a emenda que instituiu a reeleição no país, ela simplesmente diz o seguinte, né, no parágrafo 5º, diz que presidentes, governadores, prefeitos, né, passam a ter direito, né, poderão ser reeleitos por um único período subsequente, e é só. Eu estou apresentando uma PEC para desemendar essa emenda. Não vou mexer com absolutamente nada do que o artigo 5º, para que a gente possa rejeitar, não seria, no caso, revogar, não é? Revogar o artigo 5º. A partir desse, se a gente conseguir, como primeiro passo da reforma, acabar com a reeleição, eu acho que a gente vai ser obrigado a continuar o debate e a concluir a reforma, presidente. Bom, porque se todo mundo é de acordo, todo mundo está de acordo, né? Todo mundo concorda com a reforma política, mas na hora de colocar o guiso no pescoço do gato, exatamente, não é? Fica a dificuldade. Então, eu peço o seu apoio nesse projeto, peço o apoio do presidente, porque se nós lograrmos nessa casa, e eu
tenho convicção que isso pode ocorrer também na Câmara. A gente pode dar o passo inicial. Depois do primeiro passo, aí sim nós podemos começar a caminhar. Então, era essa a contribuição. Eu sei que Vossa Excelência tem ideias, né, e que eu concordo. Nós tivemos aqui, a semana passada, tivemos um debate aqui, na Vossa Excelência na tribuna, e eu concordo plenamente. Falávamos aqui de dois aspectos da reforma, né, que muito coincidente, o fim do financiamento empresarial, casado, e eu caso o fim do financiamento empresarial com o fim da obrigatoriedade do voto. Tudo bem. Para estimular a militância política. Mas eu não vou entrar nesse debate. Daqui para frente, a minha música vai ser de uma nota só. Sabendo que esses dois são polêmicos, embora a gente concorde. Mas a minha tese é que nós sustentemos a necessária revogação do artigo 5º para poder deslanchar a reforma política. Tudo bem, senador Capiberibe, como sempre, contribuindo muito sobre qualquer tema que se fale na tribuna. Vossa Excelência sempre tem uma posição não de confronto, mas de construção, na busca de soluções e expressando o seu ponto de vista, né? Que só vem ajudar o orador na tribuna. Eu quero destacar aqui que a bancada feminina, tanto na Câmara como no Senado, defendem que hajam medidas prioritárias que têm também o meu apoio na reforma política. Por exemplo, a definição de uma cota de 30% das cadeiras no Congresso para as mulheres. E também, claro, elas querem ter direito a uma parcela do fundo partidário para que elas possam fazer o bom debate e apresentar suas propostas em cada estado e, enfim, no país, sobre a importância da mulher na política. Eu, inclusive, fui relator de um projeto do ex-senador Aníbal Diniz e dei o parecer favorável que, no caso de 2 vagas, uma vaga seja destinada para as mulheres, ou seja, cada 3 senadores de um estado, se essa proposta fosse aprovada, 2 serão homens, no mínimo, e 1 mulher. Claro, pela vontade popular, poderão ser até mais 2 ou 3, ou as 3 mulheres. Mas, enfim, o que percebo, sem dúvida, é que há uma vontade da população brasileira em aumentar a representatividade das mulheres na política. E quanto à questão do financiamento, senador Telmário, a deputada Flávia Moraes, que eu tenho uma relação e respeito muito seu ponto de vista, claro, na maioria das situações, ela diz: o financiamento é uma das questões que dificultam o acesso feminino na política, pois o poder econômico está mais dominado pelos homens. É fato e é real. Eu dou um gancho aqui, que também eu poderia dizer, como o senador Cristóvão pontuou ali da tribuna, e eu me socorro, inclusive, de alguns dados que ele colocou, senador Telmário, como essa a situação também do povo negro. Todo mundo sabe que a pobreza nesse país tem cor, e a cor é preta. Consequentemente, eu tenho dito isso há anos, e repito essa frase que está quase que carimbada, que o povo negro ele é chamado para ser cabo eleitoral, para fazer campanha, para votar, mas não para ser votado. É só olhar o raio-x do Brasil. Nós vamos ver que são raras exceções de negros vereadores, raras exceções de negros prefeitos, um ou outro. Eu lembro que conheci 2 governadores no longo da minha vida pública governador. Hoje eu acho que não tem nenhum no país. Deve ter um ou outro que eu não conheço. Todos. Claro que a disputa política ela passa pela questão econômica. Por isso que nós defendemos o financiamento público de campanha para que todos tenham o mesmo lastro, eu diria, financeiro para tocar a sua campanha. Porque senão, no futuro, nós só teremos senadores e deputados, governadores e prefeitos e vereadores detentores do poder econômico.
ou afiliados do poder econômico. E, para mim, essa história de afiliado e padrinho é muito bom quando eu tenho o meu afiliado lá, e sou padrinho lá, digamos, da criança por opção do pai ou da mãe que assim me convidaram. Agora, essa de apadrinhar e depois ficar defendendo os interesses do tal padrinho é um absurdo. É como se vendesse a alma ao diabo, me desculpe. Que é exatamente assim. É como se vendesse a alma ao diabo aquele que faz campanha dependendo do aporte financeiro que o seu financiador lhe deu. Fica comprometido pro resto da vida. Ou aqueles casos também que nós sabemos, e não tem por que não falar, de alguém que pega um suplente que é um magnata, se elege com mandato popular, depois tem que ceder o mandato ali na frente ou fazer somente aquilo que ele pede. Isso é vender a alma ao diabo, com todo respeito, é essa a expressão que eu usaria nesse momento e que não pode acontecer. Por isso é que eu insisto muito que o financiamento das campanhas pelo poder econômico tem que ser barrado. O Supremo já está nessa linha e o Congresso também há de acontecer, fazer que isso aconteça. Mas eu quero levantar aqui algumas sugestões para o debate, naturalmente, que a gente pode sugerir, e no debate, aqui no coletivo e na sociedade, que se aprimora o que se pensa e se vai para uma formulação adequada em matéria, por exemplo, da reforma política. A reforma política se tornou tão necessária que mesmo aqueles que não a desejam, que querem manter tudo como está, e tem um setor que quer manter tudo como está, não tem coragem de se colocar contra ela, embora a detestem e, no particular ou no submundo, trabalhem para que a reforma não aconteça. Na verdade, só isso já mostra a importância da urgência da reforma. Há hoje uma profunda desassociação entre o interesse político de alguns, entre aspas, para não dizer muitos, e da sociedade. O nosso sistema político, em vez de favorecer a melhor representação das vontades da população, promove esse infeliz divórcio que afasta a sociedade do homem público da prática política. Isso não é bom para ninguém, exceto, claro, para aqueles que se beneficiam de forma ilegítima do sistema para bens próprios ou do seu time, da sua corporação. A sociedade precisa valer os seus direitos e fazer valer os seus direitos e cobrar de nós políticos, enfim, do mundo político, a aplicação de suas promessas e tudo aquilo que se comprometeram nos programas e nos palanques. O voto exige consciência e constante reafirmação mediante o acompanhamento do trabalho dos eleitos. Lembro aqui, senador Tamário, as manifestações de rua que tivemos em junho de 2013, para mim foram muito positivas. Deram uma chacoalhada no país. No entanto, é preciso que tais manifestações, para mim, sejam constantes, na medida em que as promessas feitas não forem cumpridas. Eu acho que a mobilização popular ela é fundamental. Nelson Mandela já dizia, querem me ajudar? Não fiquem em casa dormindo e chorando. Venham para as ruas, contestem e digam o que vocês pensam do meu governo e para onde o meu governo tem que ir. Senão a elite econômica, o grande poder econômico, vai dizer que está tudo bem e eles é que vão ter mais peso na balança, eu diria, da injustiça. Claro, senhor presidente, senador Telmário Mota, que nós temos também hoje uma descrença muito grande nos políticos e no sistema representativo, que acaba por produzir uma realidade como as tentativas de combater a própria democracia. E isso, pessoal, é inatacável. Alguém já me disse, está mal, pois ficará muito pior se a democracia for violentada, for atacada, for morta,
E falo morta, porque quando acaba a democracia, você está acabando com vidas. E muitos morrem e são covardemente assassinados e torturados quando não há uma democracia. Por tudo isso, senhor presidente, eu defendo a democracia na sua plenitude, o mais direta possível, com a participação popular, que fiscaliza, que orienta, que aponta o que será melhor para o presente e para as gerações futuras. Por exemplo, a convocação de plebiscitos, a criação de conselhos populares. Apesar de mais de 105 milhões de brasileiros terem escolhido os seus representantes nas últimas eleições, chamam a atenção, entretanto, essa parte que eu vou chamar a atenção, o fato que 29%, ou seja, quase 30%, quase um terço, do total dos brasileiros aptos a votar se abstiveram de decidir no primeiro turno das últimas eleições que queriam, para dizer o que queriam, quem eles queriam que assumisse o cargo de presidente ou presidenta, o cargo mais importante do país. Quando 30% da população abre mão de escolher quem vai ser o seu representante máximo, que a gente fala de comandante em chefe da nação, é que o sistema está mal, para não dizer falido. No segundo turno, os que se manifestaram nessa linha foram 27,4%. Ou seja, praticamente os 29% também não quiseram votar no segundo turno. Senhor presidente, mais de um quarto do eleitorado não participou da escolha do presidente da República. Isso é grave, muito grave. Aqui nós estamos, claro, arredondando os números. Esses números que apresentei incluem, para chegar a eles, abstenções, os votos brancos e nulos, que também são considerados, no meu entendimento, uma forma de protesto. Se levarmos em conta o fato de que o voto obrigatório no Brasil, o que constrange as pessoas a irem às urnas, mesmo que não queiram escolher os seus representantes, nós vamos ver que talvez, se não fosse obrigatório, a diferença aumentaria. Poderíamos ter, se fosse essa vontade popular, e eu respeito a vontade popular, até mais de 50% que não iria votar. E é um direito de não ir votar, se assim não quiser, e protestar. A abstenção, aliás, vem sendo alta no país desde a retomada da plena democracia, pelo mesmo critério da soma de votos brancos e nulos, e aqui, como dizia, abstenções. Essa taxa nunca baixou de um quarto do eleitorado. Nas eleições presidenciais de 94, o maior índice foi de 5,2 em 2006, desde 94, e o maior foi em 1994, chegamos a 33,3% da população que não quis votar em ninguém. Há nesses números um claro recado da população brasileira sobre o seu descontentamento e a sua descrença com a política nacional. Um fato que, a meu ver, repito, é grave, é muito grave para o país. A qualquer momento pode surgir um oportunista dizendo, bom, se 30% já não querem votar, quem sabe então a gente vai para um outro sistema, e aí sim é o caos, é a morte, é o assalto, é o roubo, é a corrupção, é o desmando, é a bagunça generalizada que só a democracia pode combater. Essa é a razão principal pela qual precisamos mudar também. Não só reclamar. Temos que aproximar político do povo, ou seja, aqueles que nos mandam para cá. Temos que tomar essa relação orgânica, fluida e efetiva. É urgente que os brasileiros se sintam representados pelos partidos e pelos homens e mulheres aqui no Congresso Nacional, e porque eu digo além dos partidos, que vou falar aqui que nem sempre é só os partidos que podem representá-los. O primeiro desses movimentos, em minha opinião, deve ser justamente tornar o voto facultativo. Ninguém tem que ser obrigado a votar. Nós temos que conquistar o eleitor para que ele vá à urna e vote.
nesse ou naquele candidato, nesse ou naquele partido. E não dizer que ele é obrigado a ir, que se ele não for, ele vai ter prejuízos econômicos, prejuízo na hora de fazer concurso, na base da ameaça. A verdade se faz ao povo brasileiro uma ameaça. E é bom lembrar que a ampla maioria dos países do mundo já optou pelo voto facultativo. A ampla maioria, mais de 70%, 80%, já optaram pela candidatura avulsa e o voto facultativo. O brasileiro não tem que ser obrigado a votar, ele tem que ser conquistado a votar. Tem que ser conquistado a votar. Repito, o voto é um direito e não uma obrigação. Senhor presidente, a participação eleitoral da maioria, em virtude do voto obrigatório, é quase um mito. Os números que aqui citei demonstram isso claramente. Além disso, as multas estabelecidas para quem não compareça às urnas são mais um verdadeiro incentivo a você ou protestar mesmo, até porque a multa é uma mixaria, né? Mas não, estão me multando, se eu não for lá, daí que eu não vou mesmo e vou pagar esses R$10, sei lá o quê, os R$5. Também considero uma ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar cidadãos politicamente corretos, evoluídos, como eu muito acredito. Coisíssima nenhuma, não ajuda em nada. O que torna as pessoas mais conscientes e participativas é o conhecimento, é o saber, é a educação, é a consciência de que aquele que ele mandar aqui para o Senado vai influir na sua vida. Aquele que mandar para deputado vai influenciar, sim, na sua vida. Aquele que for governador vai ter reflexo, ou prefeito, ou vereador, e principalmente a presidente da República, a presidenta ou presidente. Senhor presidente, é certo que o voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participação dos eleitores conscientes e motivados a ir lá e defender a sua visão de vida votando naquele partido ou candidato. Outro argumento a favor do voto facultativo é que ele é adotado por todos os países do mundo desenvolvidos e que têm tradição democrática. Uma medida importante também numa reforma do sistema eleitoral e político é a adoção, no meu entendimento, senhor presidente, do voto distrital mais misto para o Poder Legislativo. Vejo duas vantagens. Ele aproxima o eleitor e de seus representantes e fortalece, lá na base, os partidos. Os políticos têm que ouvir e prestar conta mais a miúde aos seus representados, que podem fiscalizá-los melhor pela proximidade, e os partidos precisarão ter uma atuação mais programática e efetiva para que se consigam atrair o apoio da população. Para as eleições majoritárias, sou favorável, senhor presidente, ao mandato de 5 anos. Eu não consigo defender a reeleição, acho que a alternância do poder é bom, que você ali, se você não permitir a reeleição, não significa que você está querendo fazer uma mudança num projeto que deu certo. Só muda a figura. Muda o homem ou a mulher. Mas o projeto vitorioso, né? Um projeto vitorioso vai permitir que aquele partido que está no poder continue no poder. Só muda a figura do homem ou da mulher. Estou sendo bem direto aqui. O projeto que está dando certo, ele pode ficar lá 5, 10, 15 anos. Mas a mudança do dirigente para um outro dirigente, porque o bom dirigente, é como alguém já disse, eu repito, é aquele que sabe fazer o sucessor. Né? O melhor mestre é aquele que pode um dia dizer, meu aluno me superou. Então esse provou que é um grande mestre. E por isso eu defendo o princípio, 5 anos para todo mundo, senador, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República, sem direito à reeleição no Executivo. No Executivo, e aí pode optar para vir para o Senado e aqui ficar 2, 3, 4 eleições, pode vir para deputado federal, pode ir, se é prefeito para governador, se é governador para prefeito, mas a não reeleição no Executivo no mesmo cargo.
Dessa forma, os titulares de cargo do Poder Executivo estariam dedicados exclusivamente a realizar um bom mandato e não ficar preocupado só na sua reeleição. O camarada se elege hoje e já fica pensando como é que ele vai garantir a reeleição dele dali a 4 anos. Outro passo importante para o aprimoramento, senhor presidente, do sistema político nacional seria, ao meu ver, a adoção de listas mais mistas. Tudo bem, há quem defenda a lista mista na íntegra. Eu acho que 50% são indicações do partido, mas que os outros 50% possam ser decisão direta da população. Tenho preocupação com a lista fechada. Explico por quê. Pode dificultar o surgimento de novas lideranças populares e representativas, e os caciques dos partidos é que decidem quem serão os candidatos de ponta a ponta. Pelo menos 50% que decidam na estrutura partidária e 50%, claro, passando na convenção, seriam votados pela população. Defendo, sim, a candidatura avulsa. Já discuti aqui, já falei e percebi que outros senadores já apresentaram o projeto também nesse sentido. Eu lembro do último do senador Regufe, se eu não me engano. E eu venho há anos apresentando esse projeto e sendo derrotado e reapresento. Nesse sentido, aliás, apresentei a primeira vez em 2006. Apresentei na Constituinte, que fui Constituinte e perdi já lá, 2006 para 2008. De 86 para 88. E depois perdi em 2006, em 2002, reapresentei, perdi de novo, e reapresentei em 2006, perdi de novo, mas continuo colocando aqui a proposta da candidatura avulsa e também repito que a maioria dos países do mundo, somente 10% é que não tem candidatura avulsa. 90% dos partidos do mundo, isso não enfraquece partido coisíssima nenhuma. Vou dar um exemplo. Os caminhoneiros, que esse movimento que fizeram, queremos ou não, chacoalhar o país. E se resolvesse ser um candidato, qual é o problema? Poderiam ter um candidato deles aqui no Congresso Nacional, sem prejuízo nenhum da força partidária. Eu, por exemplo, sou do Partido dos Trabalhadores. Claro que a máquina partidária ajuda a nós todos a eleger, pela militância organizada em cada município. Mas quem quiser ter a sua candidatura avulsa, como tem na Itália, como tem na Alemanha, como tem na Espanha, como tem nos Estados Unidos, aqui eu poderia citar, inclusive, repito, só 10% que não tem. Bom, é um direito daquele setor querer lançar o seu candidato, independente da grez partidária de cada um. Claro que tudo teria que ter uma regra, tem que ser ficha limpa, tem que ter um número X de assinatura, como todos os projetos que eu verifiquei aqui no Congresso se encontram nesse sentido, e vai ter, claro, a fiscalização que a própria sociedade fará e a legislação aqui exige para todos. Enfim, trato aqui também, estou indo para o finalmente, não é mais possível continuar com as doações abusivas de grandes grupos econômicos, o que resulta, queremos ou não, em corrupção pura e simples. Infelizmente, os exemplos estão aí, né? É como eu disse, é quase que uma corrupção. Quer dizer, eu te dou aí 20 milhões, tu vai te eleger, mas você vai ter que trabalhar para mim lá. Isso é corrupção. Que ele vendeu a alma para o diabo, enganou o povo, nem em momento ele disse para o povo que ele ia trabalhar para esse setor econômico que financiou a sua campanha. E nós sabemos que senador às vezes se elege gastando 30 milhões. Sabemos que tem deputados gastando 20 milhões. Ah, quem paga? E quem paga a conta? Alguém paga. Tem como. Por isso, nós temos convicção, temos muito firme nos argumentos de que temos que terminar com essa história de financiamento privado de campanha que eleva o país a essa situação deplorável, como alguns casos que nós estamos tratando nesse momento. Além de mais, o financiamento público das campanhas é preciso estabelecer limites aos gastos de campanha, sem o que há uma demanda excessiva por recursos financeiros para essa finalidade, em muitos casos, distorções graves, e aí eu repito de novo a questão da corrupção que vem por essas entrelinhas. Por isso, para mim, o melhor mesmo, eu fecho aqui,
é o financiamento público de campanha. Também é preciso acabar, queremos ou não, com a indústria de partidos políticos. Todo mundo sabe que existe, mas faz de conta que não sei, não vi. Cara, hoje em dia, se quiser, cria um partido, aí de novo vende a alma ao diabo, estou usando muito esse termo, queria mais falar de Deus, mas não estou conseguindo. Porque o camarada vende o partido para que o outro tenha, então, mais tempo de televisão, participe das coligações, e ele ainda fica com fundo partidário, esse malandro que inventou a indústria de partidos. Isso é gravíssimo. Claro que não são todos, mas aqueles que fazem isso têm que ser banidos da vida pública, tem que haver fiscalização e não permitir esses absurdos. Para exemplificar o que digo, no primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado, 7 dos partidos que a disputaram somaram um pouco mais de 3,5 de votos, equivalente a cerca de 3,6 milhões de eleitores. A título de comparação, esse número foi de cerca de 1/3 dos votos brancos e nulos daquele mesmo turno da eleição, que somaram um pouco mais de 9,5% do eleitorado, quase 11 milhões de pessoas, é claro que quer dizer alguma coisa. Mas, enfim, são dados, só que complemento. O mais absurdo disso tudo é que algum desses candidatos fazem pregação contra a democracia representativa, contra o financiamento público de campanha, que tem o objetivo de moralizar e combater essa corrupção. Por último, senhor presidente, é preciso corrigir a forma de escolha, no meu entendimento, de suplente de senadores. Eu, de forma muito simples, eu ouço isso, senador Telmaia, senador Capia Beribe, é lá da população. Mas como é que é bem isso, pai? Eu dei para você 4 milhões de votos. Agradeço ao meu Rio Grande. De 6 milhões de eleitores, eu recebi praticamente 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, eu recebi o voto de 2. Mas depois, pai, como é 2 vagas, eu votei num outro cidadão que recebeu 3 milhões de votos. E ele, com 3 milhões de votos, não pode ser suplente do Senado, já que os senadores representam o Estado. E um outro que eu nunca vi falar, que eu não sei quem é, que é o teu suplente. Você tem toda a razão. Para mim, tinha que ser matemática pura e fria. O senador mais votado é o titular. O segundo mais votado é o suplente, quando é só uma vaga. E o terceiro mais votado é o segundo suplente. A vida é assim. Essa foi a opinião da população. Essa foi a vontade popular. Mas a gente monta uma engenharia e vai ficando anos e anos e anos que permite isso. Que um desconhecido, que às vezes nem o senador lembra o nome, olha, eu queria fazer uma pesquisa aqui dentro. Chegar para os próprios senadores e perguntar quem são os teus dois. O senador que está aqui já, não é o teu caso, está chegando. O senador que está aqui já há uns 6, 7 anos, tu lembra bem o nome dos teus suplentes? É capaz de muita gente fazer. Como é que é a mesma pergunta? Porque às vezes são desconhecidos que naquele momento, por uma conjunção de questões, e que pode ser econômicas, estão ali. Então, para mim, o senador mais votado é o titular, o segundo mais votado é o outro, serão suplente independente da questão partidária, aí porque tem coerência aqui com a minha questão da candidatura avulsa. Senhor presidente, quero também destacar aqui proposição que, naturalmente, já falei, que dá mais espaço para as mulheres. Mas quando eu falei aqui das mulheres, tanto das mulheres, e destaquei muito das mulheres, eu quero terminar com uma situação que eu me sentiria, digamos, de não ter cumprido com a minha obrigação daquilo que eu olho na sociedade se eu não falar desse último item. Creio que também temos que discutir a questão do negro na nova legislação eleitoral. A grande realidade é que praticamente não há negros da política brasileira, a não ser raras exceções. Raras exceções. Acho até que eu sou uma exceção. São raras exceções. Abdias Nascimento. Abdias Nascimento. A Benedita. Vocês podem ver que, se olharmos a história, de 81 senadores... Romário. Tivemos um lá atrás, um que foi o Abdias, uma que foi a Benedita, uma que sou eu, no caso, o Romário, que está chegando agora, que poderá ser, depender da minha caminhada daqui a 4 anos, poderá ele ser o único senador negro, e assim vai. Porque ser negro, eu quero explicar isso para a pessoa entender, não é questão só da cor da pele.
É assumir a sua Então, se me negritude. permite, É eu assumir não a sua poderia deixar de negritude. aproveitar a oportunidade Claro. para reconhecer o trabalho de Vossa Excelência na aprovação do Estatuto do Negro. Estatuto de Igualdade Racial. Abdias de Nascimento, de mãos Isso. dadas com Vossa Excelência. Não é? Trabalhamos junto ali. Eu apresentei o Estatuto da Igualdade Racial há praticamente 20 anos atrás. E foi dialogando, já estava aqui Abdias, dialogando com Abdias, depois com a Benedita, enfim, no governo do presidente Lula, ainda em cima de uma grande polêmica, porque não era o ideal que o movimento negro queria. Aí o Lula disse, olha, vamos aprovar o Estatuto do País de uma vez, daqui a 100 anos vocês vão estar ainda reclamando que não é o ideal, mas vamos dar um passo agora. E foi aí que aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial por decisão muito firme. Quero reconhecer aqui que o presidente Lula foi fundamental na aprovação também do Estatuto do Idoso. Eu estava em casa e o presidente veio uma ligação do Palácio e a assessoria dizia, o senador, você atende o presidente Lula? Claro que eu disse que atendo sim. Aí ele me disse com todas as palavras, pai, o Estatuto está pronto, vamos aprovar o Estatuto. Naquele ano aprovamos o Estatuto e ele sancionou o Estatuto. Mesma coisa com a política salarial. Foi construído ali. Foi na época do presidente Lula que nós a construímos, da inflação mais PIB, com um amplo acordo com as centrais sindicais. Faço esse gesto que o presidente Lula foi fundamental na aprovação desses estatutos. Mas agora, aqui terminando essa questão do povo negro, as estatísticas no Brasil comprovam que nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados e aqui mesmo no Senado, é mínimo o número de parlamentares. Olha, se pegar a nível nacional, não dá 1%. Se pegar o quadro nacional, de número de vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados, não se chega a 1%, quando a população negra fica em torno de 51% da população do nosso país. O povo negro só é chamado, como eu digo, para votar e ser cabo eleitoral. Mas está fora das decisões do poder. Isso é uma herança histórica, um legado maldito da escravidão que nós temos o dever de mudar. Só lembrando que a cada 10 assassinatos no Brasil, e me assustei muito outro dia quando eu li uma matéria que vou falar ainda em outro momento, que no ano de 2012 foram assassinados no Brasil 50 mil pessoas. Assassinados. Somente num ano, 50 mil pessoas. E a maioria desses, negros. A cada 10 assassinados no Brasil, 7 são negros. A maioria dos pobres do Brasil, de baixa renda, com certeza, de cada 10, 8 são negros. E nós sabemos que quem comanda os espaços políticos, que dá a carta no xadrez político e eleitoral, é o poder econômico. E ali os negros não estão. Temos que pensar esses números, na busca de que todos estejam nos espaços políticos para fazermos o bom combate na busca de uma nova realidade para o nosso país. A nossa Constituição garante, claro, direitos iguais para todos, mas sabemos que o povo negro, na verdade, ele tem o direito de votar. Porque aqui a chamada democracia, entre aspas, que é assegurada a todos o mesmo direito, e ao povo negro não é o direito ainda de ser votado, em ampla maioria. A estrutura do país é tal, calculem como é que um negro vai se eleger vereador, como é que você vai se eleger deputado, como é que você vai se eleger senador, você não tem condições mínimas de enfrentar a grande diferença no campo econômico. Por incrível que pareça, nós estamos muito distante do processo que culminou com a grande caminhada sobre Washington, liderada por Martin Luther King, e uma das bandeiras levantadas foi o direito de votar e ser votado. Nós, no Brasil, temos dado efetivamente o direito ao povo negro de ser votado? Não. São raras exceções. Daqueles que conseguem o direito de passar nas estruturas partidárias, de conseguir alavancar financiamento e poder ser eleito. É triste, mas é uma realidade. Nos Estados Unidos, o preconceito e racismo eram explícitos. O bom combate de Martin Luther King,
de Malcolm X e tantos outros, e que culmina, então, com a nova geração, com a eleição de Barack Obama. Claro que ajudou muito a quebra de barreiras. Aqui no Brasil, como o preconceito é velado, não, todos têm direitos iguais. Mas por que os negros não estão aqui? Por que só chegaram na universidade, como falou muito bem o Cristóvão, a partir da política de cotas? Que foi tão combatida quando aqui defendemos, brigamos e, enfim, aprovamos, e hoje eu vejo com alegria, revisto como isto é, e vejo reconhecendo que as cotas deram certo no país. Qual é o problema de termos negros também aqui no Senado, na Câmara, e na Câmara Federal, e nos vereadores, e como deputados estaduais? Senhor presidente, Telmário Mota, essas são algumas ideias que eu trago para o debate, sem nenhum sectarismo. Eu acho que o bom debate é que constrói as boas ideias. Compreendo que há muitas dificuldades, mas é imperioso que a gente se dedique a aprimorar a forma da representação política nacional. Não devemos mais adiar ou fugir desse debate, de mudar a forma de fazer política em nosso país. Se desejamos vê-lo em movimento, rumo ao progresso econômico, social e político também, não podemos deixar essa tarefa para amanhã. Devemos fazê-la hoje. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu mais comentei. Senador Paim, antes que Vossa Excelência conclua a sua fala, eu estava muito